Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para eu falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, pitacos pro Enem. Tô passando hoje para falar para vocês pitacos de Fabiano Marcos pro Enem. O que eu acho? Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que eu acho que pode aparecer na prova de biologia, na prova de ciência da natureza. Mas primeiro, tá inscrito no canal? Se não tá, se inscreve, ativa a notificação para você ficar sabendo quando tem vídeo novo, beleza? Roda a vinheta. E aí galera, olha só, o Enem já está marcado para janeiro de 2021 e tem algumas coisas que eu acho que vai estar nessa prova. Primeiro, conceito de endemia, pandemia e epidemia. Isso está pipocando por aí, então você precisa saber, né? Que doenças que são endêmicas do Brasil? Vamos pensar em malária, por exemplo, que está na região norte, né? Vamos pensar em outras doenças que são endêmicas e as que são epidêmicas no nosso país? É bacana saber isso. Confrontar as viroses, né? Viroses entre si ou virose com bacteriose, isso é bem importante. Outra coisa que eu acho muito legal é que a gente não se esqueça desse processo de produção de vacina, né? Então assim, vacina é um assunto que sempre caiu no Enem, mas eu acredito que nesse ano a vacina vem com peso, né? Porque a gente tem aí uma luta para a produção de uma vacina, essa luta é uma luta mundial. Outra coisa que é importante, já que a gente está falando de Covid-19 e nós sabemos que não é uma síndrome, que é uma síndrome respiratória, mas que não é somente isso que ela provoca, então assim, pense nos processos fisiológicos, olha só, fisiologia da respiração é importante, então pode aparecer questões que relacionam-se a isso. Outra coisa que a gente não pode esquecer, galera, é porque como consequência da Covid, a gente tem processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios a gente tem relação ali com o sistema circulatório. Então estude cascata de coagulação, como é que são produzidos os coágulos, como é que isso acontece, beleza? Lembra lá que a gente utiliza, por exemplo, anticoagulantes, né? Quando o paciente está lá com Covid, etc. Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, questão relacionada à seleção natural. Por que eu trouxe seleção natural? Porque a gente sabe que, o que o Darwin disse, né? Na natureza, as espécies, dentro de uma mesma espécie, os seres nascem diferentes, mas existe a seleção, alguns são mais aptos. Se a gente pensar a nível de pandemia, isso está acontecendo, né? Tem gente que tem, por exemplo, sintomas muito leves, outros têm sintomas mais pesados e outros que podem morrer. Então pode aparecer alguma coisa relacionada à seleção natural, né? Mesmo que não seja sobre a Covid, mas seleção natural está aí na nossa prova. Citologia, como sempre apareceu, eu continuo achando que vai vir questões sobre citologia. Então, não dá para fazer nem se saber funções de organelas citoplasmáticas, beleza? E outra aposta aqui, pessoal, é sobre ecologia e meio ambiente. Você fala, poxa, professor, mas ecologia e meio ambiente sempre cai. Então, mas aí eu queria que vocês apostassem em duas coisas. Primeiro, a questão da introdução de espécies exóticas. Vamos lembrar do estudante de veterinária que foi picado pela cobra, né, que ficou internado no TI e tal. Então, aí a gente pode pensar nos danos que causam uma espécie exótica, a introdução de uma espécie exótica, né? São muitos danos que nós temos para o meio ambiente. E aí, outro tema que pode, né, aparecer no Enem é a questão do tráfico de animais, que movimenta muito dinheiro e nós sabemos que o Brasil é um país mega diverso. E aí você já puxa a questão de biodiversidade. E o que você faz? Quando estiver lembrando de biodiversidade, faz aquela classificação zona lá, dos 5 reinos, pensa na questão dos domínios, né? Então assim, a gente está num país que tem uma biodiversidade gigantesca, então dá para se explorar coisas demais, beleza? Então pessoal, esse era o vídeo de hoje, né? Eu queria dar uns pitacos aí pro Enem. Espero que isso apareça na prova e dá aquela estudada, faz aquelas ligações, né, de uma coisa com outra, esse link de uma matéria com outra é muito importante. Leiam coisas sérias, tá? Não fica lendo só memes não, tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima. Grande abraço, até mais!